Fala, nerdzolas e fala, coders! Chegando, que hoje o assunto se trata de .NET. Isso mesmo! Então, se você é novo no canal, ainda não é inscrito no canal, não ativou o sininho, então muito bem-vindo aqui no canal e se inscreva, ative o sininho, apoie o nosso canal a crescer junto e chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema que você está assistindo hoje. E se você é inscrito no canal, só quero agradecer o seu apoio, os seus comentários, que isso também alegra e faz os conteúdos enriquecer para outras pessoas de uma maneira incomparável como uma comunidade tem que ser, tá? Bom, hoje o assunto se trata de Warp, isso mesmo, Nerdzola. Então, se você nunca ouviu falar de Warp, não se preocupa, não tenha pânico, que a gente vai entrar no detalhe sobre essa biblioteca fantástica que é open source e é criada por quem? Microsoft. Isso mesmo. Ela foi projetada para trazer uma solução flexível e de alto desempenho para proxies reversos. Isso mesmo. E detalhe, em aplicações .NET. E olha só, Nerdzola, isso facilita os cenários como roteamento avançado, balanceamento de carga e integração de protocolos modernos como HTTP/2 e gRPC. Se interessou? Então fique aí, acompanhe até o final desse vídeo e deixe o like reservado, que isso promete. Então eu vou rodar a vinheta e volto já já. E estamos de volta, Nerdzolas, para falar o que é o Warp e como ele funciona. O Warp, ou Whether or Not Reverse Proxy, é uma biblioteca open source criada pela Microsoft para facilitar a criação de proxies reversos em aplicações .NET. Isso já foi falado na abertura, mas afinal, Daniel, o que ele faz? Então ele combina a flexibilidade, extensibilidade e o alto desempenho, proporcionando aquele suporte de casos de usos modernos como HTTP2 e gRPC, e além daqueles cenários de multi-tenant. Isso mesmo. Com o Warp é possível, Nerdzola, aproveitar a infraestrutura robusta do ASP.NET Core e do .NET para criar soluções escaláveis e eficientes. Sua principal vantagem, Nerdzola, está na facilidade da configuração e personalização, tá? Permitindo você, desenvolvedor ou desenvolvedora, moldar o comportamento do proxy conforme a sua necessidade específica do seu sistema, seja para balanceamento de carga, segurança ou integração avançada. Então, isso simboliza ou até mesmo resume o que é o Warp. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo slide. Bom, Nerdzola, você deve estar perguntando o que é um proxy reverso. Fique calmo. Um proxy reverso é um servidor que atua como intermediário, Nerdzola, recebendo aquelas requisições de clientes e redirecionando para servidores back-end. Diferente daqueles proxies tradicionais que servem os clientes diretamente. Um proxy reverso, Nerdzola, ele trabalha em um nome de servidores de back-end. Ele opera naquela camada 7 do HTTP, que é uma camada da aplicação no modelo OSI. O que isso quer dizer, Daniel? Essa camada é responsável por gerenciar os protocolos e serviços diretamente relacionados à interação com o usuário, como HTTP, HTTPS, SMTP e FTP. No caso do proxy reverso, Nerdzola, isso significa que ele pode compreender e manipular os dados no nível de aplicação, permitindo as ações como roteamento avançado e modificações de cabeçalhos HTTP e até mesmo reescrita de URLs e outras operações específicas do protocolo. Isso dá, Nerdzola, ao proxy uma grande flexibilidade para atender às demandas de serviços modernos e distribuições de carga. Agora ficou bem claro o que é um proxy reverso. Bom, na imagem ilustra exatamente o proxy reverso, tá? Que é um cenário típico.
Então, eu vou explicar no detalhe. Tá vendo que existe uma requisição aqui, né, de internet pública, que são direcionados para um proxy reverso? Isso mesmo. E o que esse proxy ele vai fazer? Ele vai distribuir para diferentes servidores em uma rede privada com base no caminho da URL. Então imagine que um cliente está fazendo uma requisição para o proxy reverso na rede pública de acordo nessa imagem. Então o proxy ele vai identificar que o caminho da requisição, exemplo, /customers ou /ordens, e redireciona para o servidor de back-end correspondente, de acordo com aquela rota, né? Bom, e os servidores de back-end vai fazer o quê? Ele vai processar essa requisição e vai enviar uma resposta de volta ao cliente através do proxy. É interessante, né? É muito interessante como ele funciona e ficou bem entendível através dessa ilustração que eu trouxe para vocês no slide. Espero que você tenha compreendido como que é o funcionamento do proxy reverso. Vamos para o próximo slide para falar sobre as vantagens sobre ele. Bom, nerdzolas, agora chegou o momento de falarmos sobre as vantagens do proxy reverso. A primeira delas é o balanceamento de carga. Isso mesmo, ele distribui as requisições entre vários servidores para maior escalabilidade e desempenho. A segunda vantagem dele é a segurança. O que isso quer dizer? Ele esconde a infraestrutura do back-end e oferece um ponto único para implementar a autenticação e o controle de acesso da sua aplicação. Também ele oferece a otimização de desempenho, que isso quer dizer? Pode também realizar caching, compreensão e gerenciamento de conexões TLS. Então ele vai otimizar esse desempenho da sua aplicação. Também a gente pode falar também a quarta vantagem, a transformações dinâmicas, que permite ajustar requisições e respostas antes de encaminhá-las. Bom, essas são as principais vantagens de utilizar um proxy reverso. Agora, vamos para o nosso Rider para explicar no detalhe como funciona essa biblioteca maravilhosa, o Warp, utilizando proxy reverso. Bom, pessoal, estamos diretamente aqui no Rider para demonstrar um exemplo na prática sobre proxy reverso usando YARP. Isso mesmo, a biblioteca fantástica open source que a Microsoft fez para facilitar a nossa vida, a criação de proxy reversos. Isso mesmo. Primeiramente, né, depois de explicar uma teoria sobre YARP e proxy reverso, chega um momento de aplicarmos esse conhecimento. Bom, eu criei um Web API aqui em .NET 9, como vocês podem notar aqui nas dependências, tá? Então, se você ainda não conhece .NET 9, tá perdendo tempo. Tem muito conteúdo bacana nas minhas redes sociais, como LinkedIn e YouTube. YouTube eu tenho dois conteúdos muito bons, tá? Sobre .NET 9, então vale rever aqui na playlist de C Sharp. E agora a gente vai falar sobre YARP, né? E outros decorrer, a gente vai falar sobre o .NET 9 e os seus avanços. E tem uma coisa bem interessante, que tem alguns posts meus que falam das features do C Sharp referente ao .NET 9. Então, se você tá aí e ainda não sabe quais são as novas features, já tem tudo isso. E também temos no .NET Conf algumas diretrizes que a Microsoft vai chegar sobre IA. Isso mesmo, IA é o futuro, gente. Olha, tem muita coisa bacana que a Microsoft está construindo com IA. Bom, depois de falarmos sobre .NET 9, vamos, né, agora adicionar o nosso pacote YARP.reverse proxy, certo? Ele está na versão 2.2.0, se eu não me engano, isso mesmo. E a gente vai fazer a instalação dele, isso mesmo. Bom, depois de instalado o pacote, a gente só vai conferir se os packages está instalado e está aqui, ó, YARP Reverse Proxy na versão 2.2.0. Bom,
Depois, né, de a gente instalar o pacote, a gente vai configurar. Primeira coisa que a gente vai fazer é a configuração do JSON, tá? Eu tenho uma cola aqui pra gente não perder muito tempo e eu vou explicar no detalhe depois, tá? Que a gente for fazer a configuração, beleza? Então, esse cara aqui é a nossa configuração do nosso proxy reverso. Bom, voltando pro programming aqui, né? A gente vai fazer exatamente o que? Eu vou tirar essa rota padrão aqui em minimal, tá? Vou arrancar esse record que estava utilizando na rota e esses summers aqui, beleza? Então eu vou deixar assim em uma rota minha web API, tá? Para a gente entender o conceito de proxy reverso. Bom, depois que eu tirei, eu vou fazer a configuração do meu programming, tá? Primeira coisa, eu vou fazer a configuração do meu YARP. Então, builder, né? Ponto service ponto add reverse proxy ponto load from builder ponto configuration. Aqui já está pronto. O que eu estou fazendo aqui, né? Praticamente estou configurando meu YARP, adicionando um reverse proxy, né? Proxy reverso. E eu estou falando assim, ó, load from config. Então, leia do meu config a partir dessa chave, reverse proxy. Até aqui perfeito, né? E para a gente terminar a nossa configuração, a gente faz o mapeamento do ARP no middleware, tá? Perfeito. Até aqui tranquilo, né? Nenhuma dúvida, tá bem tranquilo. Se eu falar que isso aqui já está configurado, você acredita? Não, né? Você não acredita. Mas a gente vai explicar no detalhe sobre a configuração do AppSets, que é o mais importante. Eu tô aqui no AppSets de desenvolvimento, tá? Não vou colocar no principal porque não é um motivo, mas eu posso deixar igual, tá? E a gente vai entender cada um deles. Tá, o JSON ele configura o comportamento do YARP, tá? Que é a nossa biblioteca, definindo o que? As rotas, clusters e destinos. O primeiro deles é o reverse proxy. Lembra que eu falei, olha, lê a partir desse cara. Então, essa chave ela contém as configurações principais, como rotas, routes, tá? E o que o routes faz? Ele define as rotas que o proxy deve interceptar e redirecionar, tá? Aqui eu estou utilizando o nome de uma rota chamada todos-route, tá? O cluster ID eu estou usando todos-cluster. E o que ele faz isso, né? Esse cluster ID. Ele aponta para o cluster associado. Neste caso, a gente tem uma chave de clusters, certo? E a gente tem um nome do nosso cluster chamado todos-cluster, certo? Então ele está apontando para o cluster associado, que nesse caso é esse cara aqui, tá? Bom, também temos o match, né? Ele especifica as condições para o roteamento. Então, nesse caso aqui, eu tenho um path, né? Que é o caminho barra todos, que será interceptado, tá? E no final, ele vai aplicar uma transformação, né? Depois que esse cara é acionado, ele aplica uma transformação na requisição, isso mesmo. Então ele vai colocar um path set, então ele está setando o path, né? Então ele vai setar uma rota, definindo um caminho da requisição que será modificado para barra todos barra 2 aqui, né? Antes de ser enviado ao destino. Perfeito?
Indo para o clusters, a gente tem exatamente o que aqui, né? O clusters ele define um agrupamento, tá, Nerdola, de destinos para o balanceamento de carga. Então, como eu havia falado, esse aqui é o meu nome, né, do meu cluster. E o destinations quer dizer o quê? Eu estou definindo os destinos para onde o cluster pode redirecionar, né? No, no final, eu estou colocando o nome do meu destino, todos destination, tá? Nome bem interessante. E o address, que é exatamente o endereço base para o destino. Nesse caso, ele vai redirecionar para esse cara aqui. Beleza? Bom, interessante. Esse JSON Placer Loader é uma API, tá, que eu achei pública para a gente demonstrar um pouco o que a gente está fazendo, tá? Bom, como vocês podem notar, eu estou aqui rodando esse cara, então tipo, eu dei um get para todos os IDs aqui, então tenho vários IDs aqui. Vocês podem ver que o ID ele muda, né, de acordo com um dado. E se eu dar um barra 2, ele vai trazer essa informação. Se eu dar um barra 3, ele vai trazer essa informação. E assim vai, né? Bom, então nossa API está funcionando. Então a partir do momento que eu for dar um barra a todos, ele vai transformar, né, o meu path para barra todos barra 2, mas sem o meu cliente ver, né, meu cliente, né, que está requisitando. Então vamos lá, estou rodando minha API, né? Vou entrar aqui no meu HTTP, né, de requisições, né? Que tem essa funcionalidade é muito legal do .NET, que aí você consegue colocar arquivos de execução, né? Então, tipo, eu tenho um cara aqui que vai ser chamado. E se eu chamar essa rota nem mais existe, tá vendo? Isso aqui chama os HTTP request, é um arquivo de HTTP request que o .NET lançou. Tem um conteúdo bacana que eu fiz aqui, mas é com o Visual Studio, não é com o Rider, mas você pode ver que funciona, tá? Bom, eu vou colocar a rota aqui de todos, certo? E vou dar um get. Tá vendo que ele retornou as informações do ID 2? Mas por quê, né? Porque a gente olhando aqui, primeiro, o destino é exatamente aqui, né? Então aqui é a minha URL base. E aqui eu estou, né, dando match, batendo na barra todos, né, no meu roteamento. E aqui eu transformo o pet set, eu vou lá e coloco todos barra 2, tá? Então por isso que ele traz as informações do ID 2. Caso eu quisesse trazer o ID 5, eu poderia fazer também, eu poderia transformar. E diversas formas eu poderia fazer esse proxy reverso, né, transformando a informação que eu queira, né, no meu path. Bom, aqui no HTTP client, a gente vai rodar de novo. E você pode ver que está o ID 5. Por quê? Estou transformando o meu path barra todos barra 5. Por isso que eu coloquei os nomes de todos root, tá? Porque é da API, tá? E todos cluster, tá? Parece ser um nome meio ruim, né? Mas é uma API pública que você pode fazer esses testes com proxy reverso, tá? Isso aqui é muito legal. Bom, e aqui a gente finaliza a nossa explicação, né? Falando sobre o nosso YARP. Isso mesmo, uma baita de uma biblioteca fantástica, né? Que se você olhar, ela consegue
construir um proxy reverso aqui muito rápido, né? Somente com configurações do nosso JSON, enfim, são coisas bem legais. E a gente pode notar que só temos ganhos, né? Usando essa biblioteca. E além disso, ela é open source. Então a gente conclui que YARP é uma poderosa biblioteca, tá? Que foi construída, né, para fazer a construção de proxies reversos em aplicações .NET. Então, proporcionando, né, Nerdzoola, aquela flexibilidade e alta performance que a gente viu aqui com suportes de protocolos modernos como HTTP2 e gRPC. E olha só, nesse exemplo que a gente viu aqui, a gente viu que como é fácil configurar as rotas e os clusters, né? E para capturar aquele destino final das requisições e demonstrando a eficiência em cenários reais, tá? Isso é extremamente importante. E com essa biblioteca, né, Nerdzoola, é possível você centralizar o roteamento e também implementar o balanceamento de carga, criar sistemas escaláveis com facilidade, enfim. Se você deseja expandir suas aplicações com mais segurança e desempenho e controle, o YARP, essa biblioteca, é a escolha certa, né, Nerdzoola? Então, espero que você tenha compreendido, né, toda essa parte de proxy reverso. Eu acho que é muito importante você entender como é o funcionamento. E hoje temos uma biblioteca poderosa que constrói esses proxies reversos em .NET, usando todos os benefícios do ASP.NET Core. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilhe com seus amigos, que isso vai chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema que você está assistindo hoje. E muito obrigado. Até a próxima.